Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de pré-ENEM de hoje. Essa é a nossa disciplina de Geografia e eu sou a professora Jamaica Kelly. Bom, a nossa aula vai ser sobre agropecuária e essa aula vai ser dividida em 3 partes. Então hoje nós vamos ver a parte 1 da nossa aula sobre agropecuária. Vamos à aula? Bem, a gente começa com o slide e uma pergunta. O que é agropecuária? Essa pergunta está dividida em 3 pontos. Então vamos lá. Primeiro, o que é agropecuária? Como que a gente pode responder? A agropecuária, ela envolve as atividades humanas destinadas ao cultivo da terra, ou seja, a agricultura, e a criação de animais, que é a pecuária. Então, a agropecuária seria a junção de agricultura com a pecuária. Bem, no ponto 2, a gente vê o seguinte: o desenvolvimento da agricultura, portanto, esteve diretamente associado à formação das primeiras civilizações, o que nos ajuda a entender a importância das técnicas e do meio técnico no processo de construção das sociedades e os seus espaços geográficos. Então, também para responder a essa pergunta, o que é agropecuária, a gente pode dizer o seguinte: a prática da agricultura e também da pecuária permitiu aí o desenvolvimento do comércio graças à produção desse excedente. Então, a gente vai entender um pouco melhor sobre o que é agropecuária a partir das próximas aulas também. Mas como que surgiu a agricultura? Bem, também dividimos aqui em 3 pontos. A agricultura é uma das atividades mais antigas já praticadas pelo homem e graças ao cultivo de plantas e ao manejo de animais foi possível, houve a possibilidade de povos antigos se fixarem em determinados lugares e se tornarem sedentários, porque antes da agricultura os seres humanos tinham essa característica de serem aí povos mais nômades. Os registros mais antigos dos primórdios da agricultura datam aí uma data de até 10 mil anos antes de Cristo, lá no período neolítico, quando foi feita a transição, como eu disse, do nomadismo para o sedentarismo, que é quando o homem começa a se fixar em determinados lugares. Então é importante ressaltar que os povos tradicionais, tanto do continente americano quanto do Oriente Médio, possuem aí um vasto conhecimento, tanto rico e avançado, sobre essa prática, como eu disse, tanto da agricultura como da pecuária. Bom, conforme vocês vão observar nesse slide, a agricultura ela se apresenta como a arte de cultivar a terra. Então, seu principal objetivo é a produção de alimentos. Então, existem aí vários tipos de agriculturas. Por exemplo, a gente vai começar falando da chamada agricultura familiar. O que seria a agricultura familiar? É um plantio feito, geralmente, em pequenas propriedades e que já existia bem no passado. A agricultura familiar ela tem como principal característica justamente o trabalho exercido pela própria família dentro dessas propriedades rurais. Lembrando que a agricultura familiar ela é feita principalmente em pequenas propriedades. Bem, aqui a gente já tem uma imagem, por exemplo, a gente tem um trator, a gente já tem uma área bastante mecanizada e a gente tem uma agricultura chamada de agronegócio. Bem, o que é o agronegócio? É quando se tem uma grande extensão de terra, poucos trabalhadores e o uso de máquinas e também de produtos químicos. Então, essa é a principal característica do agronegócio. É essa parte da agricultura que é utilizada principalmente, que se utiliza principalmente de mecanização, que se utiliza principalmente, por exemplo, de máquinas. E a agricultura orgânica. A agricultura orgânica ela é justamente voltada para o plantio com adubo orgânico, sem a utilização, por exemplo, dos chamados agrotóxicos, ou seja, ela não se utiliza de produtos químicos. Então, vamos repetir, conforme vocês vão observar na imagem. A primeira imagem, os 3 primeiros grupos aí de imagens, a gente tem a agricultura familiar.
Olha que interessante, desenvolvida pela própria família, geralmente em pequenas propriedades. O agronegócio é quando a gente tem uma agricultura mecanizada, e a agricultura orgânica é aquela que utiliza de adubo orgânico, é aquela que não utiliza produtos químicos em seu cultivo. Bom, agora a gente vai falar da chamada Revolução Verde, que é uma das questões bem importantes que podem, por exemplo, cair nas provas do Enem. O que é a Revolução Verde? A gente vai começar falando dela lá no passado, quando ela surgiu. Foi lá no século XX, mais precisamente aí após a Segunda Guerra Mundial. A gente teve a evolução da agricultura, que conheceu um de seus patamares mais importantes, ficando conhecida como Revolução Verde. Mas o que é essa Revolução Verde? Trata-se de um conjunto de medidas e promoção de técnicas baseado na introdução de melhorias genéticas nas plantas e na evolução dos aparatos de produção agrícola, com o objetivo de ampliar a produção de alimentos. Então, a introdução dessas técnicas provenientes aí da Revolução Verde permitiu sim um aumento da produção de alimentos no mundo em larga escala, principalmente a produção de grãos e cereais, diminuindo sensivelmente a necessidade por alimentos em várias regiões, tanto da Ásia, da África e da própria América Latina. Muito embora é importante falar que a fome não tenha sido erradicada, porque um dos objetivos, um dos pilares da Revolução Verde lá no início era justamente, se falava principalmente em acabar com a fome do mundo. Porém, a fome não foi erradicada, uma vez que a existência da fome não se deve somente à falta de alimentos, mas sim o acesso à renda. Então, é importante a gente falar disso. Aqui, algumas características importantes da Revolução Verde. Olha que interessante, a gente tem justamente aquele conjunto de técnicas que se utiliza dentro da Revolução Verde. Então, a gente vê, por exemplo, a utilização de produtos químicos na imagem do meio. A gente observa, por exemplo, a utilização do melhoramento genético de algumas espécies. A gente percebe a presença de tratores, de máquinas mais modernas. Mas é importante falar que o impacto no mundo foi tão amplo que o agrônomo lá dos Estados Unidos, o agrônomo estadunidense Norman Borlaug, ele foi considerado aí como o pai da Revolução Verde. Inclusive, ele foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz lá no ano de 1990. Então, devido a essas técnicas utilizadas por Norman, como eu disse, a gente conseguiu aí ter um avanço na produção de alimentos, um avanço na produção principalmente de grãos, ok? Aqui a gente tem um esqueminha para a gente poder entender um pouco melhor sobre a Revolução Verde, porque, como eu disse, é importante frisar que é um conteúdo que pode cair do Enem. Então, se você quiser acessar a plataforma, tirar o print desse esquema, é bem interessante. Então, aqui a gente tem no meio Revolução Verde e a gente tem alguns pontos importantes para falar sobre a mesma. Por exemplo, em resumo, o que foi a Revolução Verde? Foi a modernização parcial do conjunto de técnicas agrícolas, implementação de equipamentos e também tecnologias mais modernas dentro da agricultura. Então, se utiliza principalmente aí de máquinas, de transgênicos e também de fertilizantes. Então, vamos lá. Qual era o objetivo dessa modernização, desse conjunto de técnicas, desse melhoramento? Quais eram os objetivos? Aumentar a produção de alimentos no mundo, aumentar principalmente a produção de grãos, também facilitar muito essa produção e tornar ela um pouco mais barata, baratear os alimentos, a fim, como eu disse lá no slide anterior, com o objetivo de se combater a fome. Então, um dos objetivos também foi o aumento de países consumidores dessas tecnologias agrícolas. Porém, a gente tem aqui dentro desse slide, dentro desse esquema, algumas consequências. Por exemplo, a gente tem, por exemplo, como consequência o aumento do agronegócio, o crescimento ainda mais do agronegócio, uma consequência também
que prejudicou muito as pessoas que viviam no campo foi o desemprego rural, porque com o agronegócio em crescimento, houve aí a falta de emprego no campo para os trabalhadores rurais. E uma consequência para o meio ambiente é justamente a contaminação de águas e também do solo. Então, em resumo, embora a Revolução Verde seja bastante criticada pelos seus impactos ambientais e também pelo processo de concentração de terras, que é justamente uma característica aí do agronegócio, e acompanhou a sua evolução, é inegável a sua importância para o desenvolvimento da agricultura mundial. Como eu disse, principalmente em países como países da África, da Ásia e também aqui da América Latina. Bem, aqui o nosso esquema ele vai resumir um pouco da nossa aula de hoje, também um mapazinho mental, um mapa mental para vocês terem aí uma ideia geral do que a gente viu hoje. Bem, então a gente tem a agricultura e alguns modelos produtivos, tá? Vamos lá. Dentro da agricultura, a gente tem alguns modelos, ok? A gente vai começar falando da agricultura mais tradicional. Então, eu quero que vocês observem aí que a agricultura mais tradicional, ela utiliza, por exemplo, ela é praticada em minifúndios, ou seja, em pequenas propriedades. Se pratica, por exemplo, a policultura, que é quando você utiliza, por exemplo, você cultiva diversas espécies e voltada também para a subsistência, principalmente das famílias que a praticam. Então, essa seria a agricultura tradicional. Só lembrando que a gente viu que existe um tipo de agricultura que a gente chama de agricultura familiar. Olha que interessante, a agricultura familiar se utiliza principalmente do que a gente chama aí de agricultura tradicional, que é aquela, como eu disse, praticada em minifúndios, se pratica, por exemplo, a policultura, enfim. A agricultura familiar se caracteriza como uma agricultura mais tradicional. Aí a gente viu também, quando a gente falou de agronegócio, ela se inclui no que a gente chama de agricultura moderna. Mas o que é a agricultura moderna? Ela é ligada, como eu disse, ao agronegócio. Tem uma produção bastante elevada, grande disponibilidade de capital, ou seja, de investimentos, principalmente em pesquisas, e se utiliza o emprego de máquinas. Outra forma de agricultura também, que é importante falar, é os chamados plantation. O que é essa agricultura de plantation? É o latifúndio, é quando se utiliza, por exemplo, da monocultura. E essa agricultura de plantation ela é voltada principalmente para o mercado externo, ou seja, é aquela agricultura praticada principalmente para aqueles produtos que são voltados aí, que são vendidos pelo Brasil, como é o caso, por exemplo, da soja. Então, é característica dos países subdesenvolvidos esse tipo de agricultura que a gente chama de plantation. Como eu disse, a soja é um produto hoje que o Brasil exporta e a principal característica dessa agricultura de plantation, da produção de soja, é justamente quando a gente fala, por exemplo, de latifúndio, quando a gente fala de monocultura, e principalmente, como eu disse, aquela agricultura voltada para o mercado externo, ok? Então, por último, dois aspectos importantes aí dentro da agricultura, que vocês podem observar, que é rotação de culturas e a chamada agricultura de jardinagem. É interessante a gente frisar bastante esse esquema, porque aqui, nas próximas aulas, vocês vão perceber que 3 questões selecionadas para a gente trazer para debate se utiliza principalmente desses aspectos que a gente está estudando hoje. Mas o que seria, então, uma rotação de culturas? É quando a gente tem, por exemplo, a alternância do cultivo de determinados produtos. Então, você alternar essa produção. A agricultura de jardinagem, ela é utilizada principalmente lá no Sudeste Asiático e ela é voltada principalmente aí para a produção de arroz. É importante, gente, a agricultura de jardinagem, que é justamente quando a gente vê, por exemplo, que se utiliza do relevo, tá? Então, se utiliza aí do relevo em forma de degrau para proteção, para proteger contra aí a erosão laminar nas vertentes inclinadas. Então,
é o que a gente chama de agricultura de jardinagem. E se emprega aqui bastante mão de obra, ok? Então, esses são pontos importantes sobre a agricultura que é importante a gente falar e que, como eu disse, vão servir de base para as nossas aulas posteriores. Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero vocês na nossa parte 2 sobre agropecuária. E para rever essa aula e outras, você pode estar acessando as nossas plataformas. Então, até mais.